Vamos fazer... Vamos fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, nesse momento, a Tua ajuda, o Teu concurso, e agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos companheiros espirituais que sempre nos apoiam neste trabalho particularmente, nos outros trabalhos que nós também temos para realizar, e também, Senhor, nos ajuda a transportar com tranquilidade e a passar pelas nossas provações. Que a Tua bênção maravilhosa, Senhor, nos ajude neste momento, fortalecendo também todas as outras pessoas do nosso planeta, que está passando também por um problema muito, muito grave, coisas de evolução, coisas de recuperação e regeneração do planeta. Sendo assim, Senhor, diante desta paz e harmonia, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, a gente já deve ter ficado parado um mês, mais de um mês, coisa parecida, né? Isso. Mas o assunto que a gente estava fazendo reflexão do Livro dos Espíritos é recordação da existência corpórea, né? Então, nós vamos dar início, reiniciar este item do livro com a questão 347. Tá bom o tamanho 314. 314, desculpa. O tamanho da letra tá bom ou tu queres que aumente mais um pouquinho, Sandra? Só mais um pouquinho. Pronto. Tá perfeito. Melhorou agora? Sim. Então, vamos lá. Questão 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado de acabar? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Que coisa mais interessante. Olha só. Nós temos um companheiro que desencarnou por conta da Covid, Sandra, no mês de abril do ano passado, portanto, fez agora um ano de desencarne. Ele era presidente do Centro Espírita lá do Quatrado. E a gente conversava muito, né? Porque eu fazia palestra no centro dele, né? Continuo fazendo depois da pandemia, continuo fazendo. E aí, a gente conversava muito e ele falava muito dos planos, dos projetos para daqui a algum tempo, a respeito do centro, a respeito da vida dele, a respeito da construção de uma nova sede do centro, ampliar, melhorar, etc, etc. E aí, eu fiquei aqui pensando, depois do desencarne dele, cá com os meus botões, que encaixa exatamente na resposta e pergunta 314 deste livro. Ora, às vezes, nós planejamos muitas coisas. A gente planeja na vida, porque é normal. É normal a gente planejar esperando que a gente realize aqueles sonhos que a gente sempre teve. Né? Que a gente sempre teve. Mas olha só, de repente o camarada desencarna, um espírito evoluído, mais ou menos evoluído, porque o nosso problema, todo o nosso problema é evolução, né? A gente sabe desse livro, tudo que a gente fala. Livro dos Espíritos que o diga, que é o livro dos a respeito, diga perguntas e respostas sobre isso. Isso, o livro dos Espíritos que o diga. Toda reunião que nós temos, a gente todo o tempo está falando sobre a história da evolução. Então, o espírito mais ou menos evoluído, quando desencarna numa situação dessa,
ele vai compreender, né, que aqueles sonhos que ele tinha, esses sonhos podem ser realizados mesmo que ele esteja no plano espiritual. Por quê? Porque ele, se era um espírito mais ou menos evoluído, era o líder do grupo dele. E sendo um líder do grupo dele, os que ficaram, com certeza, continuarão a obra dele. Continuarão a obra dele. Então, o que pode até pegar um pouquinho mais é com relação à família, né? Que ele pode... É a família, porque a família, né? Ele separou, de repente, da família, e aí pode não ter a possibilidade de visitar, de ter aquele aconchego mais direto, né? E aí fica mais difícil, ele pode ficar um pouquinho mais preocupado do lado de lá, um pouquinho mais triste. Mas, como a gente sabe que nós temos duas vidas, né? Uma vida aqui e a outra vida lá, e que as coisas desta vida daqui são passageiras, e a gente tem que entender, apesar de a gente não gostar de jeito nenhum, nós temos que entender que tudo nesta vida aqui é efêmera, passa com rapidez, então a gente, se for mais ou menos evoluído, a gente vai chegar à conclusão de que, tudo bem, eu posso fazer um projeto no outro plano, né? Influenciar meus companheiros, meus antigos correligionários ou coisa parecida, para que a coisa funcione direitinho. Beleza? Muito bem. Então, é isso que acontece. E quando também a gente chega lá, Sandra, nós temos uma outra visão. Nós temos uma outra visão. E a gente começa a perceber que a visão de lá é muito mais ampliada, muito mais real, muito mais espiritual. Por isso, aqui. Agora, se fosse um elemento extremamente imperfeito, mais imperfeito ainda, aí ele poderia ficar revoltado. Poderia ficar revoltado, porque ele deixou um monte de coisa para fazer aqui e não deixaram. Deus não deixou. Então, isso vai depender. Então, isso vai como depender. Se tivesse interrompido. Isso, como se do tivesse trabalho dele. Interrompido o trabalho dele. Agora, isso vai depender, repito, da evolução do espírito. Ele pode estar lá tranquilo ou não, dependendo da evolução dele. Quer comentar, Sandra? Mais alguma coisa? Diga aí. Pois é, ele pode estar lá influenciando, até porque ele tem essa consciência. Ele não vai chegar lá sem conhecimento de onde é que ele vai, né? E lá já vai, se ele tem que ir para lá, é porque ele tem coisa para fazer lá. Certo. E não necessariamente ser desatrelado do trabalho que ele fazia aqui. Perfeito. Muito bem. Então, vamos à próxima. 315. E o que deixou os trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Resposta. Essa aqui é interessante, Sandra. Resposta. Lá vem. A evolução. Lá vem. Que maravilha. Né? Se eu não aprender, no final desse livro, eu não aprendo mais. Pois é, o que eu tenho que fazer? Perfeito. Se a gente não aprender, não aprende mais, né? No final do livro. Então, a resposta é lógica. De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o maior admiração que lhe causava.
Opa, opa. Então, olha só, Sandra. Evolução. Quer ver uma coisa interessante? Existe um grande escritor inglês chamado Charles Dickens. Eu não ouvi falar. Não, né? Não. Grande Charles Dickens escreveu muitas obras importantes para a literatura mundial que quando ele desencarnou, ele estava na metade de uma obra, no meio. Aí morreu, deixou a obra inacabada. Resultado, depois de algum tempo desencarnado, olha que coisa mais espetacular. Depois de algum tempo desencarnado, ele volta e, através de um médium, ele escreve o resto da obra. Olha que legal. Mas que coisa mais interessante. Ele volta e escreve o resto da obra. A outra metade, ou seja, a metade em vida e a metade desencarnada. Uma parte antes e outra póstuma. Escreveu o livro. Depois foi publicado o livro inteiro. Outra coisa interessante é que um outro grande escritor, agora português, chamado Eça de Queiroz. Ah, isso eu conheço. Isso, Já. grande escritor português. Eça de Queiroz, através de um médium português, famoso, ele fala, porque neste livro, que é mediúnico, Fernando de Lacerda, médium português, este livro mediúnico é só mensagens de Eça de Queiroz. E as mensagens de Eça de Queiroz, neste livro, ele fala da mediocridade, da fugacidade da fama no corpo. Ele percebeu lá que muita coisa que ele escreveu não deveria ter escrito. Porque ele era um famoso escritor. E quando ele chega do lado de lá, ele percebe que muita coisa que ele escreveu, apesar de ser famoso, não deveria ter escrito. Ah, então ele questiona a própria obra dele. Sim, ele escreve uma obra isso, já desencarnado, questionando a obra dele em vida. Isso, questionando a obra dele em vida, na carne, no corpo. Ou seja, o camarada deste, ele faz o quê? E a gente já falou em reuniões anteriores, Sandra, muitas vezes. A gente, no corpo material, a gente tem uma visão. Né? Quando a gente desencarna, a visão da gente é outra, totalmente diferente. Isso eu estou falando para quem é mais ou menos elevado, mais ou menos evoluído. Tá? A nossa visão é outra. E aí a gente percebe as besteiras que a gente fez que não deveria ter feito. Outro exemplo. Outro grande escritor, agora russo,
chamado Leon Tolstói, escreveu um livro, inclusive tem um filme por aí, um livro, cujo título é Ana Karenina. Sim. Não sei se tu já leste. Não, eu assisti o filme. Eu também assisti o filme e dei uma olhada também no livro. Ana Karenina, Sandra, a heroína se mata por conta de paixões, essas coisas, desilusões amorosas, não sei o quê, não se mata. Resultado, esta heroína começa a ser imitada na Rússia. Então, muita gente se suicidou por conta, né, influenciada por esta heroína Ana Karenina desta obra. Resultado, Leon Tolstói desencarna e no plano espiritual percebeu a grande besteira que ele fez. Olha só, porque, olha, Sandra, mas aí tu está falando na vida real. Muita gente que leu o livro copiou na a vida atitude real, dela. muita gente se suicidou Sim. na vida real. Ele, né, na vida real. E quando ele desencarna e vai para o plano espiritual, ele percebeu a grande besteira que ele fez no mundo espiritual. Resultado, depois da consciência estar muito pesada, ele vem em espírito, através de Dona Ivone do Amaral Pereira, e incutir nas suas obras psicografadas o desprezo, entre aspas, né, que não se deveria, o desprezo contra o suicídio. Contra o suicídio. Bem, e aí é uma maravilha. Olha só, esses caras que eu citei, esses três que eu citei, né, principalmente os dois últimos, Camilo, Essa de Queiroz. Essa de Queiroz O Tolstói. E Leon Tolstói, Tolstói. eles analisaram a obra deles depois do desencarne e perceberam, né, que as obras deles influenciaram negativamente, ou que eles não gostaram muito daquilo que eles falaram. E o outro, o primeiro, né, veio completar a obra dele. Então, a gente percebe o seguinte, que esses três autores, o que significa dizer com relação a esses três autores? Que esses três autores eram relativamente evoluídos. Porque eles, pelo que me consta, eles não ficaram revoltados, porque tinham desencarnado. O que eles fizeram foi refletir com relação às suas obras. Um completou. Ora, se ele completou, porque a obra estava boa até aquela metade, enquanto ele estava em vida. Completou a obra. E os outros dois acharam que a obra, né, não estava muito contente. Eram mais ou menos evoluídos. Agora, vamos voltar a outro escritor, Sandra, sim, também famoso, escritor português, que eu, inclusive, na reunião já falei para vocês, falei muito, e sempre nós vamos falar neste cara, porque ele é um exemplo de que, quando a gente faz uma bobagem, a gente sofre muito por esta bobagem que a gente já fez, que é Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco. Ele escreveu um livro chamado Amor de Perdição, em que é um personagem da obra se suicida. Além do mais, ele se suicida também. Resultado, ele ficou muito tempo no umbral, sofrendo, entre aspas,
o pão que o diabo amassou, como se diz na gíria. E aí, depois de tanto sofrimento, percebeu a grande besteira que ele fez, e aí, depois de desperto, é porque ele passou muito tempo em sofrimento, e aí a gente não pode. Olha, a grandeza da misericórdia de Deus. Ele passou Não muito. é ele que é citado por Ivone na Memória do Suicídio? É esse mesmo. É ele, né? É esse mesmo. Aquele livrozinho tão pequenininho, que tem mais de 600 Eu li páginas. muito rápido. Pois é. Eu li muito ligeiro. Acho que uma semana eu li aquele livro. Memória de tão bom que é. É um espetáculo. Memórias do Suicida. Então, olha a misericórdia divina. Fez o seguinte, ele passou esse tempo todinho em sofrimento por conta de um erro dele. Mas aí, Deus, na sua misericórdia, fez com que ele tivesse uma oportunidade de se recuperar, ter consciência de si e ter consciência do seu erro. E aí, o que foi que ele fez, Sandra? Ele resolveu voltar do plano espiritual para alertar a todas as pessoas, principalmente de Portugal, os grandes escritores amigos deles, a não pensarem no suicídio. Porque o suicídio, dizia ele, é cair no abismo. E ele dizia, meu Deus, e que abismo. Resultado, ele não fez outra coisa depois que despertou, a não ser alertar os escritores, principalmente de Portugal, contra o suicídio, porque era cair no pior dos abismos. Quer ver uma outra coisa interessante com relação a esse caso, Sandra? É que Camilo Castelo Branco se matou, deu um tiro no ouvido, se matou com 65 anos de idade. Ou seja, já estava no final da vida. Quem está com 65, 70, 80, já a gente pode dizer que já está no final da vida. Ou seja, já está mais para lá do que para cá. Porque com 65 anos, por exemplo, o dobro de 65 é 130. Dificilmente um camarada chega a 130 anos. Então, com certeza absoluta, o cara está mais para lá do que para cá. Está mais perto de morrer do que viver. Isso é uma lei. E a gente não escapa. Pode ficar novinho aqui, mas uma hora vai, chega lá. Se chegar. Né? Se chegar. Resultado. Olha a misericórdia divina de novo. Ele ficou cego aos 65 anos de idade. Estava mais para lá do que para cá. Mas ele poderia, olha só, ele poderia ter ficado cego aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50. Mas como Deus é maravilhoso conosco, e a gente não reconhece, não está nem aí para coisa nenhuma, ele resolveu, né, que o homem ficasse cego aos 65. Foi Deus que fez isso? Não. Ele estava apenas resgatando o débito de uma vida, tu sabe, já leste o livro, né? Sim. Resgatando o débito de uma vida anterior. Que ele, com o poder clerical que ele tinha nesta vida, perseguiu, mandou encarcerar muita gente por conta da religião que ele vivia. Né? Era o cara. Mandava prender, fazia um estardalhaço por conta do poder que ele tinha na religião naquela época. E cegou, mandou cegar os olhos de uma pessoa lá, porque, olha só, ele queria ficar com a mulher da pessoa, e a mulher da pessoa não quis nada com ele,
E ele, por vingança, mandou encarcerar o marido da mulher e cegou o cara. Muito bem. Vamos imaginar que ele estava com 65 anos, ficou cego. Será que ele tinha mais 5 anos de vida? Mais 10? Mais 15? Sei lá. Ué, se ele tivesse, né, a consciência que a gente tem, não estou dizendo que a gente não pode se suicidar de uma hora para outra, não estou dizendo isso. Mas se ele tivesse pelo menos esse conhecimento de que Deus é misericordioso conosco, ele teria ficado um pouco mais quieto. Não, deixa assim. É. O problema é que ele vivia de escrever. Ele foi um dos escritores mais fecundos, ou seja, um dos escritores que mais produziram em Portugal. Que ele escreveu demais, aquele cara. E aí, sem visão, o camarada disse, ué, pronto, estou morto, estou ferrado. E a tristeza bateu por conta disso, e o camarada perdeu o sentido da vida, porque o sentido da vida dele qual era? Escrever. Produzir. E como para escrever, né? Entre aspas, precisa da visão, né? Precisa da visão. Até porque naquela época não tinha computador, né? Não tinha computador naquela época. Precisava da visão. O que aconteceu? O camarada caiu de tristeza e se matou. E deu esta confusão todinha. Essa confusão toda. Bem, então, a gente percebe que a elevação, né, já nos ajuda um bocado. Quer falar alguma coisa, Sandra? Perguntar? Vamos lá. Eu me lembrei, falando disso, eu me lembrei que eu vi uma história a respeito do criador de um fuzil israelense. Sim. O AR-15. Sim. Eu vi em algum lugar que ele se arrependia demais e que ele teve depressão. Eu não sei se ele chegou ao suicídio, não. Mas que ele tinha se arrependido por conta do mal que a criação dele causou. Naquela época, que foi na época da guerra, é antigo esse fuzil. E aí, da bomba atômica também, porque a princípio ela não foi criada para ser bomba, ela foi criada... Era para um objetivo bom, mas que acabou se desvirtuando e sendo criada a arma, né, que é a bomba atômica, que acabou sendo jogada lá em Hiroshima. E aí eu fico imaginando tantos e tantos espíritos que estão do lado de lá, que viram ou alguém que deturpou a sua criação, ou ele mesmo criou uma coisa que acabou gerando mal para muita gente. Então, eu me lembrei de outro caso interessante. Caso brasileiro, o Sandro, que todo mundo conhece. Alberto Santos Dumont, que criou o avião, e o avião, depois da criação do avião por ele, foi empregado como objeto de destruição na guerra. E o que aconteceu com isso? Ele também caiu em tristeza profunda e acabou se matando, porque a invenção dele foi usada para a destruição. Olha só que coisa mais estranha, esquisita. Porque não foi culpa dele. Pois é. Ele não teve essa intenção. Pois é, mas aí é que está. Lógico que não foi culpa dele, mas ele percebeu que começaram a usar para o mal aquilo que ele tinha criado. Isso foi que pegou. Isso que pega. Isso aqui pegou. E aí, eu não tenho notícia, não tenho conhecimento de que Santos Dumont deu alguma mensagem com relação a essa história depois de desencarnado. Para mim, eu nunca ouvi falar. Tá?
Mas eu gostaria de ter, né? Com relação a esse cara, principalmente brasileiro Santos Dumont, com relação a este episódio. Que seria muito interessante ele, depois do lado de lá, nos contar a experiência que ele teve de suicídio com relação à invenção dele. Quem sabe, daqui a um tempo, uma década, sei lá. Bom, mas Deus é que sabe. Eu fico só aqui sonhando, né? Porque nós somos estudiosos e sonhadores. Sendo estudiosos e sonhadores, a gente, né? A gente fica, oh, se fosse assim, se fulano viesse do plano espiritual para fazer isso, não sei o quê, fica sonhando, porque a coisa é tão maravilhosa e linda, e a gente fica só aqui estudando e delirando, estudando e delirando. Não é uma maravilha esse estudo nosso, é um espetáculo, Sandra. Rubinho, tu nunca pensou em escrever algo a respeito da doutrina? Sandra, sim, já pensei em escrever, faz tempo que eu já penso em escrever. Só que, Sandra, eu fico imaginando, para escrever, o cara tem que sentar, se desligar, se concentrar e tal, pegar fazer um monte de pesquisa, um monte de livro do lado. Os livros estão aqui, eu tenho um monte, graças a Deus, eu tenho uma biblioteca espetacular e maravilhosa. Tem. Agora, poderia escrever um livro? Sim, poderia. Não. Poderia escrever vários. Só que eu teria que abrir mão de um monte de outras coisas, Sandra. Sim. Porque tem que ter tempo, o escritor tem que ter tempo para sentar e escrever. Agora, tem gente que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu tenho um monte de coisas para me preocupar. Isso não é desculpa, mas aí eu tenho, não é desculpa. Porque eu poderia muito bem. Essa Mas tu se ideia... conhece, né? Tu sabe que precisa disso, precisa desse tempo. Eu preciso desse tempo. Por exemplo, essa minha cirurgia, desde fevereiro para cá, que eu estou preso. As reuniões eu não estava fazendo, porque repouso, não sei o que e tal. Mas hoje, até que tu tocaste no assunto, hoje eu estou mais livre. E apesar de não poder sair de casa assim, né, a minha cabeça ainda está funcionando. E os meus planos ainda estão aqui. Só para falar nisso, São Francisco de Assis, certa vez ele estava capinando o jardim dele, estava capinando lá o jardim. E tinha uma pessoa que estava ao lado dele e perguntou para ele o seguinte: Pai Francisco, se você soubesse que ia morrer amanhã, olha que pergunta. Se você soubesse que ia morrer amanhã, o que o senhor faria? A resposta de Pai Francisco. São Francisco é uma resposta extraordinária para as nossas reflexões. Ele disse o seguinte: eu continuaria capinando o meu jardim. Ou seja, qual é o problema? Se eu tiver que desencarnar amanhã, eu continuo fazendo aquilo que eu estou fazendo de importante até lá. E, de vez em quando, eu fico pensando nessa história de Pai Francisco, São Francisco de Assis, com relação à minha pessoa, Sandra. Eu estou passando por este sufoco, né? Desde fevereiro até aqui, essa aprovação. Aí, de vez em quando, eu imagino assim, mas peraí, se eu desencarnar com relação a essa história,
Eu fico pensando, lógico. Fico pensando. Aí, bom, se eu desencarnar, aí eu me lembro do Francisco de Assis. Ué, qual é o problema, meu irmão? Desencarnar, qual é o problema? Agora, continua fazendo o que tu fazia antes. Ou seja, independente de eu desencarnar hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, no final do ano, daqui a 50 anos, eu estou preparando aqui meus estudos, preparando minhas palestras, estou fazendo pesquisa, eu passo o dia todo, não posso sair assim, passo o dia todo estudando, Sandro. É uma oportunidade de estudar, mais ainda porque eu já estudava. Eu fico o dia todo da televisão, computador, livro. Televisão, computador, livro. Livro, computador, televisão. Para daqui para lá, daqui para cá. Sentado aqui, eu estou diante da televisão, diante do computador, e aqui do lado tem um livro. E a biblioteca está cheia. É só eu sair daqui e ir lá pegar o livro que eu quiser. Aí aparece um camarada falando ali no YouTube, um palestrante. Ele toca no assunto de opa. Aí eu paro, pego um livro e vou pesquisar a respeito do assunto. Aí eu vou descobrindo um monte de coisa com relação àquele assunto e eu vou guardando aqui para que não demore muito, eu faça uma palestra. Se Deus quiser que eu faça, logicamente. Mas continuar o trabalho. Vai sim. Né? Continuar o trabalho. E aí, é isso que acontece. Porque eu não sei ficar parado. Eu sou um camarada elétrico. Camarada continua, né? Então, eu sou um cara elétrico. Então, Deus não quis que eu me movimentasse nesse período. E nesse período eu estou aproveitando o máximo que posso, né? Para realizar aquilo que eu gosto de fazer. Já pensou se foi nada como nada por acaso? Já foi para isso também? Quem sabe? Para eu dar uma parada. Faz uns rascunhos aí, hein? Para eu dar uma parada. Rascunha alguma coisa. Dar uma descansada. Aí eu pego aqui, rascunho, rabisco e tal, vou guardando, vou colocando aqui. E já tem algumas palestras que já estão praticamente prontas. Né? Aí eu vou aqui, aí pego um slide, jogo aqui e tal, porque eu estou ligado aqui nas coisas. Certo? Então, quer falar alguma coisa, Sandra, perguntar? Não, está perfeito. Perfeito. 316. Vamos lá. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Resposta. Lá vem, Sandra. Lá vem. Hoje a gente não falou de outra coisa. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco, é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Bom, então, olha aqui. De acordo com a elevação, ele vai perceber, né, aquilo que ele fez, a obra. Ou seja, a gente chega do lado de lá, a primeira coisa que a consciência nos pergunta é qual é a tua obra? Que foi que tu deixaste de benefício, de benéfico para alguém que estava contigo, para o teu grupo, para a tua família, para a comunidade, para a tua cidade, para o teu país, para o teu mundo. Bom, é lógico, Sandra, que tem missões e missões. Existem pequenas missões, médias missões e grandes missões. Logicamente, a nossa são pequenas missões. Então, mesmo que sejam pequenas missões, a gente precisa, né, dar continuidade a esta pequena missão. Porque isto é o talento que Deus nos deu. Porque todos nós temos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Pois é. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Lembro. Esse é um tema de uma das palestras que eu estou rascunhando. Cada um recebe de acordo com as suas capacidades. Então, bom, se a minha missão é pequena, média ou grande,
vai depender da capacidade de cada espírito, vai depender da capacidade de cada entidade, de cada individualidade. Então, para um espírito mais capacitado, uma missão maior, grande. Para um espírito mais ou menos capacitado, uma média missão. E para um espírito menos capacitado, uma missão pequena. Mas o importante é realizar esta pequena missão, esta média missão ou esta grande missão, de acordo com o que diz a lei divina. Pronto. Porque cada um tem uma evolução diferente. Eu tento ser uma pessoa melhor cada dia. Isso Mesmo que seja melhor um pouquinho, quase nada por dia, para mim já é alguma coisa. já é um avanço. Eu sempre peço para Deus. O pra quase ser uma pessoa nada. melhor. Isso, Sandra. Continua. Eu peço para Deus sempre nas minhas orações para ser uma pessoa melhor, para ser útil, para ajudar as pessoas, não pensar só em mim, pensar nos outros. E esquecer das pessoas que não pensam nos outros. Porque às vezes eu fico querendo mudar o mundo. A gente não tem que querer mudar os outros, a gente tem que querer se mudar a gente mesmo primeiro, que com a nossa mudança a gente serve de exemplo para os outros. Isso, E exatamente. já é difícil. Eu ainda estou naquela busca de autoconhecimento, aquilo ali eu acho que vou ser o resto da minha vida. Ainda vou chegar do lado de lá sem conhecer a Sandra totalmente. Isso é normal, Sandra. A gente nunca se conhece total. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a se conhecer, né? Aprendendo a se conhecer. Muito bem. Então, vamos continuar. 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? Resposta. Olha a resposta, Sandra. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Olha só que coisa interessante. Vem a evolução de novo. Deixa eu marcar isso aqui. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Ponto. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Esta é a resposta dos espíritos. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais o amor dele se expande. Né? O amor dele não fica só entre a família. O amor do grande espírito vai iniciar na família, vai se expandir pelos vizinhos, pela rua, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo planeta e, a partir daí, pelo universo. Jesus. Qual é a pátria de Jesus? Quem sabe? Nós sabemos. A pátria de Jesus é o universo. Porque o amor de Jesus pela humanidade extrapola tudo isso. Imagine o amor de Deus. O amor de Deus está em tudo, em todo lugar, em todo o universo. Porque o amor de Deus ama tudo que criou. Ama. Não odeia, como diz algumas partes da Bíblia. Deus ama tudo. E tudo que ele fez, ele acha que foi bem criado. Ele acha que é perfeito. Ora, se ele acha que é perfeito, quem somos nós para dizer que tem alguma coisa errada aí em tudo que acontece? Quem se atreve? Mas a gente diz ainda assim, porque a gente gosta de se meter nas coisas de Deus. É verdade. A gente quer, com a nossa visão, achar que aquilo que acontece né, não devia ser assim. Exemplo.
Tem gente que diz assim, mas peraí, por que será? Olha só, a melancia é uma fruta que ela nasce rasteira no chão, né? Rasteira. Por que será que a melancia, que é muito grande, fica no chão e as que são pequenininhas ficam no alto? Alguém pode questionar, né? Olha só, Deus está errado? Deus que construiu, que criou? Não. Porque imagina se uma fruta grande como a melancia tivesse uma árvore, né? Pudesse ficar em cima, e uma melancia dessa desprendesse do galho e fosse passando uma pessoa. Não seria mais complicado? Sim. Por que que os animais, os maiores animais, no geral, estão no chão? E as aves pequenas, com exceção dos grandes gaviões, etc., estão tudo em cima. Por quê? Deus sabe o que faz. Aquilo que está feito, e está bem feito. Porque Deus não cria assim, pá. Não. Não é aleatório. Não. A criação de Deus é cadenciada, pensada nos resultados. Eu vou criar esse animal aqui e o resultado da criação dele vai dar isso. Eu vou criar aquele outro animal, o resultado dele vai dar aquilo. Eu vou criar aquele animal para que o resultado da criação dele seja feito assim e resulte nisso, naquilo. Ou seja, Deus cria tudo pensando no futuro. Ora, se Deus cria tudo pensando no resultado futuro, ele está criando de acordo com a sua inteligência magistral, a inteligência superior. E uma inteligência superior não vai criar nada que vai se arrepender depois. Não vai criar nada. Logo, algumas passagens da Bíblia em que diz que Deus se arrependeu de ter criado isso, aquilo, aquele outro, não convence muitas pessoas, não, inclusive a mim, lógico. Até porque, não tem sentido. Não tem sentido. Até porque assim, não tem lógica. Isso. Não tem lógica. Até porque se Deus é perfeito, como é que ele vai se arrepender daquilo que criou? Isso a gente pode imaginar que aquele Deus não é o Deus que a gente sabe que é o Deus. Aquilo lá é outro Deus. Até porque, olha só, lá na Bíblia, os espíritos eram chamados de deuses. Quando um espírito aparecia para alguém, esse alguém reverenciava essa entidade, esse espírito, e eram considerados como deuses. Deuses que sobem do túmulo. Ou seja, espíritos que desencarnaram, que depois se apresentam, depois de desencarnados. Sobem do túmulo, quer dizer, estavam mortos e agora aparecem, ressurgem, renascem, entram em ressurreição. E aí a confusão entre ressurreição e aparição. Esse aqui é o grande problema. Eles não eram considerados como Deus. Então, todo espírito que aparecia era Deus. E ficava um lá grudado em Moisés, que como naquela época os espíritos eram considerados Deus, Moisés achava que era Deus e achava que era Deus o Todo-Poderoso, que a gente sabe que é outra coisa. Beleza, Sandra? Sim. Comentários? Quer comentar alguma coisa? Perguntar? Não, essa daqui está bem... Beleza, né? Ficou bem clara. Bem claro. Então, vamos aos comentários de Kardec. O que ele diz com relação à questão? As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com o grau de desenvolvimento, lá vem de novo, intelectual em que se acha.
Isso aqui é o tempo todo. Tá aqui, ó. Vou grifar essa coisa aqui. De conformidade, repetindo, com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acha. Ou seja, grau evolutivo. É evolução. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo isso oferece ao nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concordarem para o progresso da humanidade. Muito bom isso aqui. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam este planeta, que se considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase aqui as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos no invólucro carnal, corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, entrosados. Negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Eita! Isso aqui é uma maravilha. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, olha só que coisa interessante o comentário de Kardec. Kardec já fala aqui que tem 3 espécies de espíritos. Né? 3. Um superior, um intermediário e um inferior. E cada um destes espíritos, cada uma destas entidades, elas têm uma preferência diferente. Preferência diferente. Quando os superiores não querem estar por aqui, a não ser se for para ajudar a humanidade a caminhar, eles vêm. Os intermediários ficam por ali e tal, já pensam alguma coisa um pouquinho diferente, e os inferiores querem estar embrenhados, querem estar participando de tudo que acontece conosco. Até se metem. Né? Se metem, e se metendo, influenciam aqui, influenciam acolá, influenciam negativamente isto, aqui, e se metem nos negócios, se metem na diversão, se metem nisso, se metem naquilo, etc, etc. Então, está aí. Né? As condições dos espíritos. E as condições dos espíritos. Como cada um tem uma elevação diferente, cada um vai se comportar logicamente de forma também diferenciada. Comentário, Sandra? Como sempre, tudo leva a nossa evolução. Que até a maneira de interagir aqui é diferente, dependendo da evolução do espírito, né? Por isso que dizem que tem que ter muito estudo para poder interpretar as mensagens, que aí pensa que é um espírito bom, que está vindo se comunicar e tal, e às vezes nem é. Perfeitamente. Então, o que é que a gente tem que fazer, segundo o ensinamento de Kardec? A gente tem que investigar se aquilo que o espírito está falando, se está vindo de um espírito evoluído, do intermediário ou do espírito inferior. Porque alguns, inclusive, tentam enganar. Mas a gente não engana, o espírito não engana a gente o tempo todo. Eles acabam se traindo por sua inferioridade. E, sendo assim, a gente pode descobrir. Pode estar muito tempo, né, enganado por ele, mas, de repente,
ele faz alguma coisa que dá para a gente começar a desconfiar, e aí a gente já sabe que ele não é aquilo que às vezes ele aparenta ser. São os chamados falsos profetas, que muitos de nós, de vez em quando, a gente assume esse papel de falso profeta. Porque a gente, falso profeta, é aquele que entra, que desvia da lei divina de vez em quando, e de vez em quando está sendo falso profeta. Né? Porque, como a gente é imperfeito, a gente falha uma vezinha aqui, outra lá, outra vezinha ali, tenta fazer alguma coisa certa, e parará, parará, parará. Mas, nesse momento em que a gente desvia, escorrega na banana, a gente está sendo falso profeta. Em qualquer coisa, quando mente aqui, fala mal do vizinho, pensa negativo de alguém, quando a gente pensa mal de fulano, é um monte de besteirinha que a gente é acostumado a fazer, que estão arraigadas em nós desde encarnações anteriores, que não é fácil a gente se desligar. E aí a gente vai aqui até que um dia a gente realmente consegue se livrar totalmente. Comentário, Sandro? Não. Tá. Claro. Então, vamos aqui para a última questão do nosso estudo de hoje. Certo. 319. Não, tu vai ler essa, né? Só vai fazer começar o próximo já do outro tema. Isso. Certo. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto a reingressar no mundo dos espíritos? Isso é interessante a pergunta. Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. É, exatamente isso. Teoria é uma coisa, na hora da prática a gente se embola, fica todo. Né? Porque a prática vai ser a confirmação da teoria, não é lógico? E aí vai ser a confirmação, e além de confirmação, vai ser a fixação melhor da teoria. Resposta. Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Bom, é o momento de perturbação inicial. Né? À medida que ele se acostuma, com o plano de lá, ele vai começando a se situar, a ficha vai caindo, ele vai percebendo, tal, etc, etc, que, inclusive, ele teve outras encarnações, e tal, está voltando ao plano espiritual e começa a perceber de que ele, o mundo real, é aquele em que ele se encontra. E, a partir daí, ele começa a ter nova visão e novos planos para o futuro. Que planos para o futuro seriam estes? Um deles seria o reencarne. O reencarne para poder continuar a sua evolução neste planeta. A gente só evolui aqui, né? A gente só evolui aqui. Né? A gente pode ficar... a gente... Diz. Né? Que aí a gente vai para o mundo espiritual para aplicar aquilo que a gente evoluiu. Né? Tem até uma questão que diz isso, que a gente só evolui quando está na carne aqui. Isso. Questão 132 do Livro dos Espíritos, que a gente já passou. E a questão 230, que completa essa de 132. Rubinho, acho que eu vou ter que ler ainda umas 2 vezes para saber qual questão fala do quê, porque eu vou saber dos temas. Agora, a questão não dá. Não tenho essa... Ai.
Sandra, Já foi, ela já está toda decorada. a gente de tanto, né, de tanto olhar esta obra, de tanto ficar, a gente, há algumas que são principais, que são mais impactantes, mais espetaculares, a gente acaba gravando, Isso é até memorizando. natural contigo, né? Isso É, aconteceu contigo natural, né? é natural, porque aí eu gosto de números, e eu gosto também de fazer isso aqui. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente acaba decorando, a gente acaba se identificando com a coisa de tal forma que algumas coisas, uma grande maioria das coisas, a gente acaba memorizando. A gente não fica, eu não fico forçando, não, eu tenho que decorar isso aqui, tá, 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 tá. Não, é aquela história. O assunto da questão é tão interessante que fica, fica. E se fica, eu gosto tanto daquilo, que aquilo me cativa de tal forma que aquilo grava. Né? Não Sim. grava de forma de tipo de sofrimento, em termos de sofrimento. Não, grava porque a Não é gente gosta. obrigação, tu não Né? memoriza por obrigação, Não, memoriza não, porque gosta, e às vezes eu ia dizer, é involuntário. Como tu gosta do que tu está lendo, acaba naturalmente memorizando. isso. Tanto que a forma como tu fala lá está na questão cento e tanto, e está na outra que complementa 200 e tanto, e se vacilar ainda tem o resto que fala na 300 e tanto. É, é, Sai assim é, natural, eu acho isso fenomenal, eu acho muito legal isso. sai natural. Então, é que nem a história do. Só para encerrar aqui. É que nem a história. Quando a gente começa a namorar com uma pessoa, a gente grava tudo com relação a essa pessoa. A gente gosta tanto dessa pessoa, a gente sai gravando telefone, sai gravando tamanho de não sei o quê, sai gravando. E acontece que quando a gente pega o telefone, a gente às vezes vai ligar para uma outra pessoa, e a gente liga para esse telefone que está aqui, ó, É, gravado verdade. na nossa cabeça. Aí, quando a pessoa do outro lado atende, aí a gente diz, não, desculpa, não era para aí que eu ia ligar, não, é para outra pessoa. É aqui. Aí isso aqui é como se fosse. Bom, a literatura espírita é minha namorada, e eu adoro esta moça, e adorando esta moça, eu começo a conhecer ela de tal forma que como se fosse realmente. E a gente se empolga, Sandra. Quando a gente gosta de uma coisa, né? A gente fica, oh. Às vezes, quando eu estou com insônia, o que acontece? Vou sem dormir, eu vou ficar. Não, peraí. Aí eu ligo televisão, ligo computador, pego um livro lá e começo a ler. Quando dá sono, aí eu vou dormir, pronto, acabou. Mas eu não perco tempo. Até porque a minha namorada é espetacular e a gente, quando tem uma namorada que é uma maravilha, a gente quer estar grudado o tempo todo. Não é assim? Com vocês também, mulheres? É, Quando tem um namorado exatamente. que a gente arreia dos quatro pneus, como diz um determinado sujeito ali, ele diz que quando a gente é arreado dos quatro pneus por um namorado ou uma namorada, quando a gente acorda de noite para ir ao banheiro fazer xixi, quando a gente levanta a tampa do vaso, a gente olha a imagem da pessoa lá no vaso, no fundo do vaso. Só de tão envolvido que está com a coisa. Só de tão envolvido. Assim acontece com qualquer pessoa que fica apaixonado, aliás, que ama aquilo que faz. Quando a gente ama aquilo que faz, seja lá o que for, pintura, literatura, arte, teatro, cinema, quando o camarada é apaixonado, aí pronto. O cara não quer saber de outra coisa, a pessoa não quer saber de outra coisa, porque aquilo é a sua paixão, a sua determinação, é o seu sentido de vida. Sandra, Sim, alguma completo. pergunta? Complementar alguma coisa? Depois dessa Comentar? aula excepcional, só ficar rememorando as conversas. Isso, Bom demais. Eu gosto demais do nosso estudo.
É um estudo espetacular, maravilhoso. Até porque eu me empolgo, eu vivo me empolgando. Olha aí, só. O que é o amor que a gente sente por qualquer coisa? A gente se empolga. Se empolga. E de vez em quando, em outras reuniões, eu até peço desculpa, o pessoal me desculpa a empolgação, que eu extrapolei da empolgação. Porque isso aqui realmente me empolga. Vamos lá, Sandra, vamos fazer a precezinha de encerramento? Vamos. E pede aí pela humanidade, pelos nossos parentes, Sim. pela nossa casa, todo mundo aí, para que Jesus atenda a todos. Já estou de olhos fechados, Sandra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá desse estudo. Pedimos que essas vibrações de paz, de harmonia, elas possam se estender a todos que agora estejam precisando de conforto da mente, de conforto do espírito, um conforto de alguma enfermidade física ou espiritual pela qual estejam passando. Que essas energias também cheguem às pessoas de comando deste planeta, possam ajudar a transformar esse planeta num planeta melhor. Que as pessoas possam preocupar umas com as outras, que a gente possa viver em harmonia como irmãos que somos. Pedimos também pelos nossos amigos que se encontram passando por dificuldades a nível de doença, que possam enxergar esse momento como só um momento que está pondo à prova a nossa fé, pondo em prova a nossa capacidade de superar desafios. Que essas energias possam nos comportar com cada vez mais força na certeza de que nada é por acaso. A certeza de que esses momentos vão passar e que possam ser ultrapassados da melhor forma possível. E que desse momento, após esse momento, saiam deles sempre mais fortalecidos. Agradecemos também a presença dos amigos que sempre nos ajudam a compreender tudo que é dito, a inspirar. O nosso amigo que ensina, que nos ajuda na compreensão deste livro tão maravilhoso. E sendo assim, Senhor, agradecemos novamente e damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos do dia de hoje. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, bom resto de domingo, boa semana e até a próxima. Tá certo, para ti também. Tá, Domingo então, estamos aqui firme e forte. beleza. Eu vou ver se a Ana vai fazer lá alguma coisa, aí eu vou lá. Ok. E dá um cheiro na nossa Beijo mamãe. grande. Um cheiro na nossa mamãe e no Sérgio, por mim, beleza? Dou sim. E precisando de qualquer coisa, estamos aí, viu? Ok, Você não beleza. está sozinho nessa aí não, tá? Tá. Obrigadão. Um cheiro. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.